Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de Segurança da Informação, hoje nós vamos falar sobre vírus. Bom, o vírus é um código malicioso que infecta outros programas de forma a modificá-los. Então ele é executado junto com esse programa o qual ele se anexou e tudo que esse programa pode fazer, de acordo obviamente com os privilégios do usuário atual, ele também vai poder fazer. Então vamos supor que o usuário foi lá, ele abriu um programa que pode apagar arquivos. O vírus que está anexado a esse programa também poderá apagar arquivos. Tá? Essa é uma das ideias do vírus. E o vírus ele possui três partes. A primeira é o vetor de infecção. O que é o vetor de infecção? Ele é basicamente um mecanismo pelo qual o vírus se espalha. Tá bom? Então, quando você ouvir falar em vetor de infecção, é a forma como o vírus se espalha, como ele se espalha, o que faz ele se espalhar. A segunda parte de um vírus é o disparador. O que é o disparador? Algumas vezes o vírus ele entra no sistema, ele entra no seu computador, por exemplo, e ele pode ficar lá sem fazer nada. Ele só vai fazer o que ele foi programado para fazer de fato, de acordo com algum evento ou alguma condição da máquina. Como, por exemplo, ele vai ficar ali paradinho e ele só vai, digamos, ser executado quando ele só vai ser ativado, só vai ser executado quando ele conseguir criar, por exemplo, 10 cópias dele mesmo. Ou ele só vai ser executado numa determinada data e horário. Até lá ele fica esperando. Então existe um evento para disparar, literalmente, esse vírus. Esse evento pode ser, por exemplo, também a execução de um outro programa. Você abriu um programa e com ele então foi aberto e executado também esse vírus. E a terceira parte do vírus é literalmente o que a gente chama de payload. O payload é justamente aquilo que o vírus faz. Tá? O que significa isso? O payload é o dano que ele vai causar. Beleza? Bom, e existem alguns tipos de vírus, né? Eles não são todos iguais. Então nós temos vírus, por exemplo, que são vírus de boot, que o pessoal chama, ou vírus que atuam no setor de inicialização, no boot sector. Então, esse cara, o que acontece? É um vírus que é carregado para, como o nome diz, o setor de inicialização. Então, cada vez que o computador liga, cada vez que ocorre o boot, esse vírus, então, ele é executado. Existe também o vírus de macro. O vírus de macro, na verdade, o que ele é? Ele é um código que fica embarcado em um determinado documento e é executado quando esse documento é aberto. Muita gente usa macro, é normal. O macro em si ele não é um vírus. O macro é um script que você usa, principalmente no Excel, para que ele execute tarefas mais rápidas. Só que ele não deixa de ser um pedaço de código. E aí você pode ter pedaços de códigos que são maliciosos e podem fazer danos aí aos sistemas. É isso que a gente chama aí de vírus de macro. O outro tipo é um vírus de programa, que é mais ou menos o que a gente descreveu no começo. Então, e é isso e esse vírus de programa, como ele é o mais tradicional, muitas vezes é o que o pessoal usa para descrever um vírus. Então, quando a gente fala, por exemplo, sei lá, que um vírus ele é executado quando um software é executado, esse é o vírus clássico, né? É o vírus de programa. E ele faz exatamente isso. Ele é executado quando um outro software é executado. Né? Quando esse programa executado está infectado, o vírus então se executa quando ele também é executado. O outro tipo de vírus é o que a gente chama de multipartite. Esse vírus ele combina o vírus de programa com o vírus de setor de boot, ou seja, com o vírus de inicialização. Então ele é um vírus bem chato de você apagar ele, porque quando você executa a máquina, ele também é executado, aí ele acaba infectando um programa, e mesmo que você rode um antivírus convencional que consiga identificar esse vírus de programa e apagá-lo,
ele vai ressurgir na próxima vez em que você reiniciar a máquina, porque ele também é um vírus de setor de inicialização. Aí, nesse caso, você tem que usar programas especiais que consigam também verificar o setor de boot, tá bom? Hoje isso é bem mais fácil. Há um tempo atrás era mais complicado você conseguir identificar esse tipo de vírus, porque você tinha o antivírus sendo executado apenas após o boot. Então, se você tem um código malicioso no setor de boot, fica mais difícil de você analisar ele. Tá? Inclusive, uma das características aí dos vírus é que eles estão ficando cada vez mais inteligentes. E à medida que as empresas de antivírus vão desenvolvendo soluções para proteger as máquinas, os vírus também desenvolvem formas de driblar esses sistemas. E assim por diante. É uma verdadeira guerra aí, né? O que nos leva a falar sobre o vírus criptografado. O vírus criptografado é o seguinte: ele é um vírus. Também ele vai ser executado, ele vai fazer alguma coisa errada, só que o payload dele é criptografado. E a chave de descriptografia, ela é meio que aleatória. Então o que vai acontecer? Ele vai abrir esse vírus, ele vai executá-lo, eventualmente um antivírus pode até detectá-lo e aí vai colocar ele lá no seu banco de dados de vírus. Só que na próxima vez ele vai usar uma chave criptográfica diferente. Então, se o antivírus trabalha por assinatura, ele não vai conseguir identificar esse vírus como sendo o mesmo vírus que o anterior. Então, ele é um vírus bem mais difícil aí de ser encontrado. E esse é justamente a ideia de você chamar o vírus de furtivo. O vírus furtivo, ou o stealth virus, o stealth virus, né? Ele é um vírus que ele vai fazer o quê? Ele é feito para se esconder, mas ele não esconde apenas o payload, ele se esconde completamente. É um vírus feito para se esconder do antivírus. E o que é o vírus polimórfico, né? O vírus polimórfico é um vírus que se altera cada vez que ele é executado. Então ele também é um vírus bastante complicado aí para ser detectado pelos antivírus. Um outro tipo de vírus aí que nós temos é um vírus que nós chamamos de metamórfico. A diferença é que esse vírus aí, ele se escreve completamente, né? Então, ele mesmo se reescreve cada vez que ele é executado. Então, ele é mais difícil ainda de ser encontrado pelo antivírus do que o vírus polimórfico. A gente também tem aí o vírus que a gente chama de vírus com armadura, que é o Armored Virus. Esse vírus, ele basicamente tem uma camada a mais. E para que serve essa camada a mais? É justamente apenas para protegê-lo, apenas para que o antivírus não consiga encontrá-lo. E por final nós temos o hoax. O hoax ele não é exatamente o vírus em si. O hoax é uma espécie de engenharia social. Ele é uma mensagem, ele é um e-mail que você abre dizendo assim, ó, você tem que instalar esse programa, você tem que instalar esse software para proteger o seu computador, você precisa atualizar ele por algum motivo, e esse motivo é uma mentira, né? Isso é uma mensagem mentirosa que aparece no seu micro, dizendo que você precisa instalar determinado programa, ou que você tenha que fazer uma atualização, onde você tem que baixar um arquivo e instalá-lo. E aí, obviamente, o que ele está fazendo é você instalar um arquivo malicioso. Tá? Essa é a ideia do hoax. Bom, galera, então isso aqui foi uma introdução aos vírus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço aí a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, no canal aqui do YouTube. Não deixem de se inscrever no nosso canal e de deixar também o seu like, tá bom? Então é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.